Era uma vez, nas terras gélidas de Zoroste, onde os ventos uivavam canções de eras esquecidas e a neve caía sem cessar, um inverno distinto de todos os que se foram. Não era o frio habitual, aquele que enrijecia os rios e cobria as montanhas de um branco puro. Este era um frio antigo, que se infiltrava na alma. Era um presságio de males que se moviam sob o véu da nevasca. Pelas fogueiras bruxuleantes da tribo do lobo uivante, no coração das terras setentrionais, contavam-se sussurros sobre o inverno da grande penumbra. Era um tempo de lendas esquecidas, onde o próprio ar parecia denso com a expectativa do fim. O líder dessa tribo, um homem robusto e taciturno chamado Bjorn, o Punho de Gelo, sentia o peso de 1000 anos em seus ombros largos. Seus olhos, acostumados à vastidão branca, agora viam sombras se alongarem na paisagem. O uivo familiar dos lobos parecia carregar um tom de desespero que jamais ouvira, como se o próprio espírito selvagem da natureza estivesse em agonia. O ar gelado trazia consigo não apenas o cheiro de pinho e gelo, mas uma aura sutil de decadência. Era como a de um corpo sem vida esquecido sob a neve, um aroma que os animais evitavam e que causava calafrios nos homens, um presságio silencioso de um mal iminente. Os dias se tornavam monótonos, uma sucessão de tons cinzentos que se misturavam à neblina, que parecia não se dissipar, engolindo a luz do dia. Cada amanhecer parecia apenas um prolongamento da noite. Os suprimentos minguavam a uma velocidade alarmante e a caça, antes abundante, tornara-se escassa. As trilhas de cervos e alces sumiam na neve, e mesmo os peixes nos lagos congelados pareciam ter sido ceifados por alguma força invisível, deixando as redes dos pescadores vazias e seus corações pesados. As crianças tossiam com a febre do frio, uma doença insidiosa que nem mesmo os xamãs da tribo, com seus ungüentos de ervas e rituais ancestrais, conseguiam afastar. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, perdiam o brilho, enquanto seus pequenos corpos definhavam, envoltos em peles para tentar reter o último resquício de calor. O som de seus gemidos fracos era uma melodia fúnebre que assombrava o acampamento. A desesperança, um frio diferente do da neve, começava a congelar os corações dos guerreiros. A desesperança, um frio diferente da neve, começava a congelar os corações dos guerreiros. As patrulhas voltavam com histórias de figuras fantasmagóricas à espreita nas brumas, formas indistintas que se moviam silenciosamente entre as árvores, observando-os com uma curiosidade gélida. Contavam de árvores que se moviam sozinhas, seus galhos desfolhados arranhando o ar como garras esqueléticas. Falavam de um silêncio opressor que engolia qualquer som, exceto o rangido do gelo sob os pés e o inconfundível estalo seco de galhos quebrando sob o peso de algo invisível. Bjorn sabia que não se tratava apenas de um inverno rigoroso. Havia algo mais, uma presença maligna que se manifestava com a geada. O ar gelado trazia consigo um cheiro de decadência e medo, um fedor de morte que se apegava às suas roupas e persistia em seus sonhos. Ele se lembrava das velhas histórias, dos contos de fadas sombrios que sua avó, a sábia Lira, contava à luz bruxuleante da fogueira, sobre os devoradores de calor. Eram criaturas das profundezas que só despertavam quando o mundo mergulhava na escuridão mais absoluta,
quando o próprio sol parecia esquecer-se de Zoroste e os próprios deuses pareciam ter abandonado os mortais. A primeira manifestação inegável veio com a perda de um dos batedores mais experientes da tribo, um jovem forte chamado Bran. Ele havia percorrido essas terras desde criança, conhecendo cada pedra e cada árvore. Bran desapareceu sem deixar rastros, apenas um rastro de pegadas que terminava abruptamente no meio de um campo de neve intocado. Era como se tivesse sido arrancado do mundo por uma mão invisível, deixando apenas um vazio gelado para trás. No dia seguinte, sons estranhos começaram a ecoar das florestas, um sussurro gelado que parecia chamar pelos nomes dos membros da tribo, testando sua sanidade. Vozes frias e etéreas se misturavam ao uivo do vento, como se o próprio ar estivesse gemendo em agonia. Promessas de calor e descanso tentavam os corações mais fracos. A magia dos xamãs parecia falhar, suas visões turvas e suas proteções enfraquecidas pela nova ameaça. O sábio Eldrin, o xamã mais velho e respeitado, passou noites em transe, lutando contra as forças invisíveis que se manifestavam em sua mente. Ele acordava com o rosto pálido e os olhos arregalados, murmurando sobre sombras famintas e um vazio que devora a luz, um abismo sem fundo que consumia tudo o que tocava. Bjorn, com o coração pesado, convocou o conselho dos anciãos. A verdade, por mais terrível que fosse, precisava ser dita. O inverno da grande penumbra trouxe consigo algo que as lendas mal ousavam mencionar. Um ser que se alimentava da vida e da esperança, deixando para trás apenas cascas vazias e o frio eterno. A luta pela sobrevivência havia se transformado em uma batalha contra o terror primordial que agora se espreitava em Zoroste. Uma ameaça que desafia a própria compreensão da existência. As mortes aumentaram e o padrão se tornava mais claro. Não eram mais apenas os doentes ou os fracos que sucumbiam. Guerreiros robustos, acostumados ao frio e aos perigos da natureza, eram encontrados congelados. Seus corpos não apresentavam sinais de ferimentos, apenas uma palidez anormal e olhos vazios, como se a própria alma tivesse sido sugada de seus corpos por uma força invisível. Uma das mulheres da tribo, Elara, conhecida por sua coragem e por sua voz que acalmava até os mais bravos, foi encontrada encolhida em sua tenda, com as mãos sobre os ouvidos, repetindo incessantemente: "O frio, o frio". Seus cabelos, antes negros como a noite, haviam embranquecido por completo em uma única noite de terror. E seu olhar fixo em algum horror invisível que só ela podia ver, um tormento que a aprisionava em sua própria mente. Ninguém ousava se aproximar dela, temendo que a loucura fosse contagiosa, uma praga da mente tão devastadora quanto a febre do frio. O medo era um manto pesado que cobria o acampamento, sufocando as vozes e esvaziando as fogueiras, pois nem o fogo parecia ser capaz de afastar a sensação opressora de que estavam sendo observados. As canções de outrora, que celebravam a caça e a coragem, foram substituídas por silêncios tensos, interrompidos apenas pelo gemido distante de um lobo nas montanhas. Um som que antes era de companheirismo, agora soava como um lamento, um presságio de desgraça. Bjorn, em sua cabana, estudava os mapas antigos, rabiscados com runas e símbolos esquecidos que mal conseguia decifrar. Havia uma menção vaga em um dos pergaminhos mais antigos sobre uma cidade de gelo adormecida,
um lugar amaldiçoado que se erguia apenas quando o véu entre os mundos se tornava tênue e a escuridão primordial podia se esgueirar para o reino dos mortais. Uma das lendas, considerada um conto de fadas para assustar crianças, agora parecia ter um peso terrível de verdade, uma profecia sombria que se desdobrava diante de seus olhos. Eldrin, o xamã, aproximou-se de Bjorn, seus olhos vermelhos pela falta de sono e pelo esforço em suas visões, o rosto marcado pela exaustão e pelo desespero. O espírito da floresta está morrendo, Bjorn, ele sussurrou, sua voz um fiapo fraco. Ele grita em agonia. As criaturas que surgem não são deste mundo, mas foram invocadas por algo ou alguém que deseja a extinção da vida, que anseia por transformar Zorost em um deserto gelado de morte. Um brilho gélido, quase inumano, podia ser visto por entre as árvores, pulsando com uma luz fantasmagórica que não trazia calor. O som metálico e agudo de espadas colidindo parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um eco de uma batalha invisível e eterna, um conflito ancestral que agora se derramava sobre eles. A tribo sabia que não podia mais simplesmente se esconder, esperando que o inverno passasse ou que o mal se cansasse. A inação era a morte certa, uma sentença de congelamento lento e doloroso, tanto físico quanto espiritual. Bjorn, com uma determinação que a própria geada não conseguia apagar, convocou um novo conselho, reunindo os chefes de clã e os guerreiros mais experientes. Não podemos mais recuar, ele declarou, sua voz rouca, mas firme, como o rangido de um carvalho antigo que se recusa a cair. Esta não é uma nevasca, é uma guerra, e a única maneira de sobrevivermos é encontrando a fonte deste mal e a erradicando. Precisamos da luz da aurora, o artefato lendário que, dizem, pode repelir qualquer escuridão e trazer de volta o calor que se foi. Uma lenda antiga, a luz da aurora, um cristal que pulsava com o calor do sol, escondido em um templo nas montanhas uivantes, acessível apenas por uma passagem secreta nas profundezas da terra, sob a tundra congelada. Era uma jornada suicida em condições normais, atravessando paisagens traidoras e enfrentando criaturas selvagens. Naquelas circunstâncias, com o inverno da grande penumbra se intensificando a cada dia, era uma loucura, mas era a única esperança. A escolha era clara: perecer congelados, com seus espíritos consumidos pela escuridão, ou lutar por um vislumbre de calor, por uma chance de restaurar o equilíbrio do mundo. A notícia da expedição se espalhou como um arrepio pelo acampamento. Alguns murmuravam sobre a futilidade da empreitada, sobre a loucura de desafiar um inverno que parecia ter a própria morte como aliada. Outros, porém, viam um lampejo de esperança nos olhos de Bjorn, um vislumbre da antiga coragem que um dia definiu sua tribo. O som de cotovelos de armadura sendo ajustados, o tilintar suave de lâminas afiadas e o rangido de peles sendo amarrados preencheram o ar, um som de propósito renovado em meio ao desespero. Bjorn escolheu seus companheiros com cuidado. Jora, o caçador de olhos aguçados e mestre em armadilhas. Lyra, a jovem curandeira neta de Eldrin, que possuía um dom incomum para sentir as correntes de magia no ar. E Theron, o guerreiro mais forte, cujo machado era tão lendário quanto sua coragem inabalável. Juntos, eles representavam a última chama de esperança da tribo do lobo uivante. Uma centelha em meio à escuridão que ameaçava engolir Zorost. A partida foi silenciosa, sob um céu cinzento que parecia chorar flocos de neve sem fim.
O vento chicoteava seus rostos, mas a determinação os impulsionava. A cada passo, a neve se aprofundava e a visibilidade diminuía, tornando a jornada uma provação constante. O uivo do vento nas montanhas parecia levar consigo os lamentos dos que ficaram para trás, e a paisagem se transformava em um labirinto de branco e sombras, onde cada árvore parecia um sentinela silencioso, e cada rocha uma criatura espreitando. O frio se tornava cortante, um inimigo invisível que buscava corroer a vontade e roubar o calor de seus corpos. A primeira grande provação veio em um desfiladeiro estreito, onde rochas cobertas de gelo formavam mandíbulas abertas. No topo, criaturas aladas de gelo, com olhos de um azul profundo e garras afiadas como facas, aguardavam. Seus gritos eram como o estalar de gelo quebrando, um som que arrepiou a espinha de Bjorn. "Criaturas do inverno!" Theron bradou, erguendo seu machado. O som metálico de espadas colidindo preencheu o vale, enquanto os guerreiros lutavam contra as aberrações gélidas. Jora, com sua agilidade, lançava flechas certeiras, enquanto Lyra entoava cânticos de proteção, sua voz uma melodia suave que parecia afastar o frio por um breve momento. Bjorn, com sua lâmina, abria caminho através das criaturas, seus movimentos precisos e mortais. O sangue, estranhamente, não manchava a neve, mas parecia ser absorvido por ela, deixando apenas uma mancha escura que logo era coberta pela neve que não parava. Prosseguiram, exaustos, mas vitoriosos. A tundra congelada se estendia diante deles, um vasto oceano de gelo e rochas, onde o vento uivava como 1.000.000 de fantasmas. A cada passo, a sensação de que estavam sendo observados se intensificava. Lyra, com sua sensibilidade, sentia a presença de uma magia antiga e sombria, um miasma que parecia drenar a energia vital de tudo ao seu redor. "Estamos nos aproximando", ela sussurrou, os olhos arregalados, o corpo tremendo não apenas de frio. "O coração do mal pulsa nesta terra." Um uivo distante, mas diferente do de um lobo, ecoou pelas planícies, um som que era ao mesmo tempo familiar e terrivelmente estranho. Era o chamado dos devoradores de calor, e eles estavam perto. A visão da cidade de gelo adormecida emergiu da neblina, uma visão aterradora de pináculos pontiagudos e torres distorcidas, esculpidas em gelo negro que parecia absorver a luz, como se uma parte da própria escuridão tivesse se solidificado. As paredes eram adornadas com esculturas grotescas, de faces contorcidas e figuras em agonia, como se as almas dos condenados estivessem presas na própria estrutura da cidade. Um silêncio sepulcral pairava sobre o lugar, quebrado apenas pelo estalo ocasional do gelo e pelo som do vento que parecia gemer através de suas ruínas. O ar era espesso, com uma sensação de desespero e morte. Um cheiro pútrido que entrava pelas narinas e se alojava na mente. A entrada para o templo, conforme os pergaminhos de Bjorn, estava nas profundezas da cidade. Conforme se aventuravam pelas ruas labirínticas, figuras fantasmagóricas e translúcidas, feitas de gelo e sombra, começaram a se manifestar. Eram os devoradores de calor, seres etéreos que se alimentavam da energia vital dos vivos. O ar ao redor deles ficava ainda mais frio,
sugando o calor do corpo e a esperança da alma. O som de seus sussurros era um coro de vozes distorcidas que prometiam um fim pacífico no abraço do gelo, uma rendição ao nada. Lyra sentiu suas forças diminuindo, sua pele ficando pálida e seus lábios azulados. Eles estão sugando a vida de tudo, ela ofegou. A batalha dentro da cidade era uma dança desesperada de vida e morte. Theron, com sua força bruta, esmagava as criaturas de gelo, seu machado brilhando com uma luz fraca que parecia irritar as criaturas. Jorah, com sua agilidade, desviava-se dos ataques, suas flechas imbuídas com a magia protetora de Lyra, causando um chiado quando atingiam as criaturas. Bjorn, por sua vez, sentia a presença do mal maior, o coração pulsante da escuridão que os atraía até ali. A cada devorador que era destruído, um grito gelado ecoava pelas ruas, e o frio parecia se intensificar ainda mais, como se a própria cidade estivesse respondendo à agressão. Eles finalmente alcançaram o centro da cidade, onde uma estrutura colossal, feita de gelo negro e brilhando com uma luz interna sinistra, se erguia. Era o coração do templo, o local onde o mal se manifestava. A porta, esculpida com runas de perdição, estava selada por uma magia poderosa. O som de seu próprio sangue pulsando nas veias parecia alto demais no silêncio opressor. Lyra, reunindo suas últimas forças, começou a entoar um antigo cântico de quebra-feitiços. Sua voz, fraca no início, ganhou força, e as runas na porta começaram a brilhar e a rachar sob a pressão de sua magia. Ao entrarem, foram confrontados com a fonte do inverno da grande penumbra. No centro de uma câmara vasta, pulsando com uma energia gélida e maligna, estava o corpo do ancião, uma criatura de gelo e escuridão, imensa e grotesca. Ela estava presa em uma espécie de trono de cristal, mas com seus olhos mortos se abrindo lentamente, revelando um vazio abissal. Seus movimentos eram lentos e dolorosos, mas cada um deles liberava uma onda de frio que congelava o ar e até o pensamento. Os sons de estalidos de gelo e o rangido de carne congelada preenchiam a câmara, um eco de uma agonia primordial que se estendia por eras. Este era o devorador de calor primordial, o causador do inverno da grande penumbra. Bjorn sentiu o peso do ar em seus pulmões, o frio que corroía a alma. A luz da aurora não estava ali. Em vez disso, no peito do corpo do ancião havia uma rachadura que se expandia lentamente, e de dentro dela emanava um brilho pálido, quase imperceptível. A criatura, mesmo em sua letargia, sentiu a presença deles. Um uivo primal e gutural escapou de sua garganta, um som que fez o chão tremer e estilhaçou as formações de gelo ao redor. Devoradores de calor menores, mais numerosos do que antes, começaram a se formar das sombras ao redor. Seus olhos vazios e brilhantes. Ele está despertando, gritou Eldrin, que se juntara a eles, seu rosto envelhecido contorcido em pavor. A luz da aurora está aprisionada dentro dele, precisamos liberá-la. A batalha final começou. Theron avançou com um grito de guerra, seu machado reluzindo, buscando a rachadura no peito da criatura. Bjorn o seguiu, sua lâmina buscando o ponto mais vulnerável, enquanto Jorah e Lyra lutavam para manter os devoradores menores afastados, seus ataques se tornando mais desesperados a cada minuto.
O som metálico e agudo de espadas colidindo com o gelo e os gritos agudos das criaturas ecoavam na câmara, um coro de caos e desespero. O corpo do ancião, mesmo em sua letargia, era imponente, seus golpes lentos mas devastadores, capazes de esmagar pedra e carne com a mesma facilidade. Ele tentava envolver seus atacantes com seus apêndices gélidos, buscando sugá-los para dentro de si. Bjorn percebeu que precisavam de mais do que apenas força. Era preciso astúcia. Enquanto Theron e Jorah distraíam a criatura, Bjorn avistou um ponto mais fraco, uma protuberância de gelo que parecia proteger a rachadura. Ele saltou, desferindo um golpe preciso com sua lâmina. O gelo rachou ainda mais, e o brilho dentro do corpo do ancião intensificou-se, pulsando com mais força. A criatura soltou um uivo de agonia, e uma onda de frio ainda mais intensa varreu a câmara. Lyra, vendo a oportunidade, canalizou toda a sua magia para um único feitiço, um raio de luz que atingiu a rachadura, expandindo-a ainda mais. Com um rugido final que fez o próprio templo tremer, o corpo do ancião se estilhaçou em milhões de fragmentos de gelo negro. E de sua essência, liberta e brilhante, emergiu a luz da aurora, um cristal de um azul translúcido que pulsava com um calor dourado, dissipando o frio da câmara e banhando-os em uma luz suave e protetora. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da neve derretendo em suas roupas e pelo alívio em seus corações. Com a luz da aurora em mãos, a jornada de retorno à tribo do lobo uivante foi marcada por um brilho crescente no horizonte. A nevasca começou a diminuir, as figuras fantasmagóricas se dissiparam como fumaça e o ar gelado perdeu sua mordida cruel. A luz da aurora curou a febre do frio nas crianças e trouxe de volta o calor aos corações congelados. A vida começou a retornar a Zoroste. Bjorn, o líder da tribo, agora era conhecido como Bjorn, o Punho de Gelo, e sua história se espalhou por todas as terras, um lembrete de que mesmo na mais profunda escuridão, a esperança pode brilhar, e que um inverno de 1000 anos pode ser vencido pela coragem de alguns poucos.